Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje falar uma palavra muito importante para os nossos corações. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem sérios problemas, muitas dificuldades. Dificuldades que podem ser de fora o íntimo, de fora o pessoal, de relacionamento consigo mesmas, ou até mesmo do modo exterior com as pessoas, com o meio social que elas vivem, ou mesmo também pela falta que elas têm de algumas coisas, então elas estão sofrendo. Existem pessoas que estão discriminadas, que foram assediadas, que sofreram bullying, que tiveram transtorno de personalidade. Muitas outras pessoas que sofreram pela própria pressão que a sociedade traz e se tornaram vulneráveis e que ficaram à margem da sociedade. Eu quero dizer para você que existe N possibilidades em Deus de reverter um quadro de debilidade, de reverter um quadro de miséria, um quadro onde a pessoa não está prosperando financeiramente, num quadro em que a pessoa está sofrendo de fora o íntimo, sofrendo com a sua própria identidade. Então, existem possibilidades em Deus de reverter todo esse quadro. Não estamos aqui negando o fato de que existem problemas, de que existem dificuldades, de que existem impossibilidade em que pessoas foram atingidas de certa forma por acidentes da vida, por casos fortuitos ou de força maior, que vieram contra esta vida, que debilitaram esta pessoa. E nestas circunstâncias novas, poder se autorrestaurar pelo poder do nome de Jesus. Eu quero trazer para você um texto muito importante da Palavra de Deus que vai te trazer muita restauração, muita paz no seu coração. Mas eu quero antes disso que você curta, que você compartilhe este conteúdo e que você se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero que um número bem expressivo de pessoas seja alcançado pela vida com Deus, pelo relacionamento com o Espírito Santo e aprenda sobre a oração, aprenda sobre os dons e você é coadjuvante no processo de divulgação dos conteúdos deste canal. Então, esse é o meu pedido para você. O texto que eu quero trazer para você nesse exato momento é o de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Aqui uma passagem que Jesus está descrevendo um fato de que ele mesmo iria enfrentar. Ele iria enfrentar muitas situações, como de fato já havia enfrentado, estava também às vésperas de ser crucificado. E ele traz esta apresentação dizendo que no mundo tereis muita aflição, vocês vão ter muita luta, vocês vão ter muitas guerras, muitos confrontos, muitos enfrentamentos, muitos desafios. Mas, uma vez que vocês estão em mim, vocês copiarem o modelo que eu tenho, porque eu venci o mundo. Ora, Jesus havia dito estas palavras enquanto estava aqui no mundo, mas ele já estava dizendo como alguém que já estivesse lá, de que já tivesse ultrapassado aqueles limites os quais estava imposto para ele, que era o da crucificação, que era o de passar pela cruz, pela morte de cruz. Mas ele estava dizendo aqui, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui há uma expressão de quem está vivendo além da cronologia do tempo, além das suas próprias situações momentâneas, mas que está vivendo no sobrenatural de Deus, que já está vivendo lá nas dimensões celestiais, antes mesmo de estar lá, ele está vivendo, porque a mentalidade dele era o céu. Ele já tinha como certo de que o Pai iria tirar ele daquela situação difícil. O Getsemane foi um lugar de passagem que ele conversou com Deus e disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for assim, faça-se a tua vontade. Então, Jesus sabia que aquele enfrentamento era iminente, que ele tinha que passar por aquilo, mas mesmo assim ele fala estas palavras: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci este mundo. O que ele estava dizendo? Que uma vez que Jesus passou por estas aflições, que Jesus enfrentou tais contradições, que Jesus superou aquelas situações, nós também, de igual modo, venceríamos tais situações. Eu quero dizer aqui para você também uma passagem importante da Bíblia Sagrada que está em Atos capítulo 16, versículos 22 ao 24, que fala sobre o apóstolo Paulo.
que diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Paulo estava ali preso por quê? Porque ele estava trabalhando pelo Evangelho, Paulo e Silas, uma vez que estavam fazendo a vontade de Deus. Veja, ele não estava fazendo algo que era ruim para as pessoas, ele estava fazendo algo que era bom para as pessoas. E por causa de fazer algo bom para as pessoas, ele foi levado ao cárcere. A multidão havia se levantado unida contra eles, os pretores, e rasgaram-lhes as vestes e os açoitaram com muitos açoites e os levaram para o cárcere interior. Veja bem, eu não estou aqui justificando o fato de que você precisa passar por açoites, por lutas, por guerras. Mas eu estou dizendo que, por causa do Evangelho, muitas vezes nós sofremos. Por causa de nos mantermos firmes na verdade, protegemos a verdade, vivemos e caminhamos na verdade. E pelo fato de defendermos a verdade, de ficarmos no lado posicionado, no lado certo da verdade, então existe oposição da multidão, dos pretores, que significa aqueles que detêm o poder, que significa aqueles que estão fazendo a justiça, aqueles que estão em dominação, em posição de domínio sobre o povo. Estes não estão contentes com aqueles que falam a verdade, que se posicionam pela verdade. Por quê? Porque existe uma pressão externa, existe uma pressão do globalismo, existe uma pressão que justifica o posicionamento de cada um deles pelo implemento daquilo que é em verdade, daquilo que são sentimentos que são gerados pela população, e eles querem de toda forma defender, se posicionar a favor destes tipos de conduta, não porque eles querem, mas porque são pressionados muitas vezes, não porque eles querem, mas porque também o diabo tem influência nas mentes deles para que eles se posicionem pelo lado do mal, assim como querem o aborto, assim como querem a legalização das drogas, assim como querem a ideologia de gênero, assim como querem tantas coisas que são oposição aos conteúdos da palavra de Deus. Então, as pessoas são levadas a esse entendimento, muitas vezes pela ajuda da propaganda da mídia, em prol de estabelecer estas coisas. Mas eu quero mostrar para você que se você se posicionar firme contra estes rudimentos, contra estas inverdades, e embora você venha sofrer alguns ataques, mas Jesus está dizendo aqui que eu venci o mundo. Significa que eu também vou vencer, você também vai vencer qualquer adversidade desse mundo. Paulo estava fazendo aqui em Atos capítulo 16, versículos 22 a 24, estava sendo usado por Deus para pregar o evangelho, para levar a verdade. Ele, tanto Paulo quanto Silas, eles foram levados ao cárcere interior, eles estavam bem guardados naquele cárcere. Havia muitos prisioneiros junto com eles naquele local, mas eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não se desfizeram da sua fé. Mas a Bíblia diz que eles, naquele estado, naquele momento, naquela situação onde se encontravam, eles cantavam e oravam ao nosso Deus. Mas à meia-noite ouviu-se um barulho, houve um grande terremoto em que abriu as portas do cárcere e abriu todas as prisões onde todos estavam. Por quê? Porque quando eu me mantenho fiel, um terremoto acontece na vida, um terremoto acontece na sua casa, algo extraordinário de repente acontece em que todas as portas, todas as trancas, todos os impedimentos, todas as amarras se quebram, se abrem, porque você se manteve fiel, porque você creu, embora preso, embora açoitado, embora o sangue escorrendo do seu rosto, embora suas costas ardendo, embora toda aquela situação adversa, eles estavam ali fiéis, eles estavam ali comprometidos com Deus, eles cantavam e oravam a Deus. Eles não subestimaram aquela situação, porém estavam constante vivendo a glória de Deus sobre as suas vidas, porque se eles estavam ali, é porque Deus tinha um plano. Eu quero dizer para você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, Deus tem milagres para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida e quer estabelecer. Ele quer estabelecer esse plano na sua vida.
embora a multidão se levante, embora os pretores, a lei se levante, embora não havendo uma justificação para aquilo que eles estão fazendo sobre você, mas Deus está com você, Deus está ao seu lado. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 4 e 5, Paulo fala assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, com muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. O que ele estava dizendo? Eu recomendo o meu modelo, eu recomendo porque eu estou passando por diversas situações adversas, eu recomendo a minha pessoa, porque eu de fato passei por todas essas coisas e eu estou habilitado para chegar aí e dizer toda a verdade que eu tenho, porque se vocês estão passando por alguma dificuldade, eu então passei por muito mais e eu posso dizer de cadeira aqui que eu estou vivo aqui, eu estou bem tranquilo aqui e eu atravessei essas adversidades, estou bem e vocês também vão estar bem se vocês persistirem, se vocês se mantiverem firmes e fiéis a mim, vocês também vão vencer as adversidades. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 e 5. Um outro texto também de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 8 ao 13. Preste atenção. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel. Eu quero dizer para você que Deus vai honrar você, que Deus vai honrar a sua vida, que Deus está cuidando neste exato momento de você. Eu também quero te trazer um outro texto que Jesus, o próprio Jesus falou, em Mateus no capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que ele estava dizendo? Jesus não estava justificando o que eles estavam passando, as privações, as prisões, as guerras, as lutas que eles tinham, mas ele estava dizendo: olha, vocês que estão passando lutas, vocês que estão sofrendo até prisões, exultai e vos alegrais, porque grande é o vosso galardão no céu, porque vocês estão sofrendo por minha causa. O versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. O que ele está dizendo aqui? Que você e eu, se nós perseverarmos, se nós nos mantivermos na nossa fé, se nós não negarmos Cristo, se nós defendermos e continuarmos defendendo a verdade, grande é o galardão que nós temos. O que a Bíblia diz no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, versículo 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então eu quero dizer para você que este momento é temporário para a sua vida. E se você continuar orando em outras línguas, porque a oração em línguas te traz paz, a oração em línguas te traz conforto, a oração em línguas te coloca dentro de um ambiente de descanso. A Bíblia diz assim: assim, por lábios gaguejantes e por língua estranha falaria este povo. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, mas não quiseram ouvir. Então eu quero dizer para você que a oração em línguas te leva ao descanso.
Não importa quantas lutas você está passando, mas se você estiver orando em línguas, se você estiver se relacionando com a palavra de Deus, Deus vai te levar para esse descanso, Deus vai te levar para esse lugar de tranquilidade, Deus vai te levar para um lugar de alegria. Se você tiver paciência e se mantiver nos caminhos do Senhor, Deus vai mudar a sua sorte como mudou a sorte de Jó. Deus mudou e deu em dobro tudo quanto ele possuía, porque ele se manteve fiel, ele se manteve no lado da verdade, ele não manchou os seus caminhos, ele não se exasperou, ele não se evadiu da sua defesa de fé, do seu conteúdo de fé. Embora a sua esposa chegou a ele e disse: homem, deixa esse teu Deus, sai dessa vida, ele não mudou a sua convicção, ele se manteve firme e fiel. E assim eu digo para você, se mantenha firme e fiel. Continue orando em línguas, continue confessando a palavra de Deus, continue posicionado no lado do bem, continue posicionado com a verdade, com aquilo que diz a palavra de Deus. Não fique apegado aos artifícios da religião, mas fique apegado à verdade da palavra de Deus. E se você se mantiver no lado da verdade, se você não abrir mão da sua fé, se você não abrir mão dos dons espirituais, das chaves de oração que te edificam, que te fortalecem, você vai atravessar. Não importa a barreira, não importa a montanha, não importa o gigante, não importa a parede que está à sua frente, você supera. Você vai ter um galardão inestimável na glória, simplesmente porque você se manteve no lado da fé, no lado da verdade, você se manteve posicionado pelo lado do bem. Então, continue orando em outras línguas, se mantenha nessa fé, se mantenha nesse caminho, se mantenha nessa verdade, no poder do nome de Jesus. E ainda mais um texto para encerrarmos, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos capítulo 8, versículos 22 ao 25. Então, não é privilégio de alguns, é algo que acontece com todos. Toda a criação geme e está com dores de parto até agora, esperando e aguardando a redenção do nosso corpo, o aparecimento do Filho de Deus, a nossa redenção. Então, aguarde que tudo isso vai passar, aguarde que em breve o nosso Senhor Jesus Cristo virá buscar a igreja dele, e aqueles que se mantiverem afinados, aqueles que estiverem alinhados com o Espírito Santo, aqueles que se mantiverem fiéis à palavra de Deus, estes serão arrebatados e irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, mantenha-se firme, porque o galardão é certo. O galardão, como nós lemos ali em Mateus capítulo 5, versículo 11, exultai-vos, alegrai, porque grande é o vosso galardão no céu. Versículo 12 diz assim: grande é o vosso galardão no céu. Então eu quero dizer para você, se por minha causa, Jesus disse, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo perseguições, então exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então eu quero dizer para você, continue adorando, sendo grato a Deus, agradecendo a Ele, porque você vai tirar essa de virada no nome de Jesus. Deus vai restaurar a sua sorte, assim como restaurou a sorte de Jó. Eu quero que você saiba dessas coisas, se mantenha no lado da verdade, se mantenha no lado de Deus, e Deus vai estar contigo em todo o tempo. Fique posicionado, fique no lado da verdade. Eu quero orar por você. Pai, eu ministro agora no poder do nome de Jesus, agora, Pai, sobre esta vida, sobre esse coração que se mantém fiel, Pai. Assim como o apóstolo Paulo se manteve fiel, assim como há estas promessas para aqueles que se mantêm fiel, assim também, Pai, eu ministro sobre esta vida que está se mantendo fiel, que continuará fiel a Ti. Pai, no nome de Jesus, Pai, vira o cativeiro dessa pessoa, vira a história dessa pessoa, meu Pai, que ela entenda que os processos levam à maturidade, que ela entenda, Pai, no nome de Jesus, que não foi
porque foi permissivo, mas porque foi um propósito de maturidade na vida dessa pessoa. Eu ordeno agora que todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo fracasso, todo espírito de miséria saia agora e entre agora a bênção do Senhor para esta vida. Assim eu oro e proporciono agora no poder do nome de Jesus, agora a virada, a mudança nessa vida, nesta casa, nessa família, nesse casamento, nessa enfermidade. Eu ordeno agora no nome de Jesus, totalmente restaurado, totalmente agora mudado para o bem, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar comigo em uma das nossas reuniões que nós fazemos no Zoom Cloud, mas para tanto você tem que acessar o link na descrição do vídeo e participar do nosso grupo do Telegram. Eu quero convidar você, venha para o Telegram, venha estar no nosso grupo de oração. Você e toda a sua família pode entrar, pode compartilhar o link com eles. Eu quero convidar você. Aí você vai na descrição do vídeo e acessa ali os links que são bênção para a sua vida. Tem o link do livro do pastor Robertson em inglês, tem o link do livro dele em português, você pode acessar. E antes de sair, eu quero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos fazer um número ilimitado de pessoas orar em outras línguas, conhecer os dons, como é fácil ter eficiência nos dons, como é fácil fluir nos dons do Espírito, sem nenhum misticismo, simplesmente você acessa eles e começa a fluir neles, simplesmente porque o Espírito Santo quer. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.